O 34 pede para você olhar para a função f de x igual a x mais 6 vezes e elevado a 1 sobre x, tá? E eu quero saber os valores de k pertencentes a R, tal que f de x igual a k tem exatamente duas soluções, tá bom? Tá, então vamos escrever. Quem que tinha perguntado esse? Você pensou alguma coisa? Porque ele é bem parecido com o outro, então vamos tentar adotar uma estratégia parecida com a do outro, né? O que quer dizer f de x igual a k? Isso quer dizer x mais 6 vezes e elevado a 1 sobre x igual a k. É isso? É elevado a x ou menos 1 sobre x? Elevado a x mesmo. Elevado a 1 sobre x, tá bom. Então veja, o que a gente quer fazer? Eu quero descobrir... Isso aqui vai ser uma certa função, ela vai ter um certo gráfico. Eu quero descobrir quais são os valores de k, de modo que quando eu traço uma linha horizontal na altura y igual a k, ela pega o gráfico duas vezes. Tá bem? Então, o que é esse exercício disfarçado? Faça o gráfico da função f de x. Tá bom? Então, o que a gente vai precisar para fazer? Qual é o domínio dessa função? Posso calcular isso aonde? Todo x diferente de zero. Toda reta real exceto zero. Vamos olhar para f' para estudar crescimento e decrescimento. É interessante saber se ela cresce de boca para cima, boca para baixo? Não. Eu só quero saber quantas vezes ele corta uma dada reta horizontal, né? Então, quem que é f' de x? A derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, mais, copia o primeiro, deriva o segundo. Quanto que é a derivada do segundo? É a própria exponencial vezes a derivada do que está lá dentro, que é menos 1 sobre x ao quadrado, né? Se a gente arrumar isso aqui um pouquinho, vai ficar o quê? 1 menos x mais 6 sobre x quadrado, vezes e elevado a 1 sobre x. Quem que manda no sinal dessa expressão? Esse cara. Então, se você tirar mais uma vez o mínimo ali, vai ficar x2 menos x mais 6, tudo isso vezes... Por que eu deixei assim? Porque esse cara aqui com certeza é estritamente positivo. Aqui acho que tem um menos também, né? Tá certo? Então, o que vai mandar no sinal dessa expressão? O sinal dessa função quadrática aqui. Quais são as raízes? 3 e menos 2? Tá? Então, estudar o sinal desse cara. Olhar para isso. A gente vai ter f' e f. Isso aqui representa uma parábola de boca para cima. A gente sabe que antes da menor raiz positiva, função é crescente, depois negativa. Então, tenho o quê? Um ponto de máximo e um ponto de mínimo ali. Passa. Vamos diminuir os fatores de distração, né? Dá para se distrair bastante com o cálculo, é bem divertido. Pode ficar, quando não tem nada para fazer. Quando tem, provavelmente vai ter a ver com isso também, então é bom usar, né? Vamos lá. Então a gente tem um ponto de máximo no menos 2, um ponto de mínimo no 3. E o que falta olhar? Concavidade a gente não vai estar muito interessado. O que a gente tem que olhar? Limites nos pontos pertinentes. Quais são os pontos pertinentes aí? A função está definida nos infinitos, tá certo?
e também tem um problema para olhar no zero. Então tem um monte de limite para olhar. Limite quando x tende para mais infinito, de f de x. O que vai acontecer quando x tende para mais infinito? X tende para mais infinito, isso aqui tende para 0, portanto isso aqui tende para 1, e esse aqui para mais infinito. Tá certo? Então, mais infinito. Quando x tende para menos infinito, o que acontece? Tem que tomar um cuidado agora. Quando x tende para menos infinito, 1 sobre x tende para... Ah, não, x está indo para menos infinito, então isso vai tender para 0, 1, e esse cara tende para menos infinito, então menos infinito também. Vou deixar assim, tá? Pontos outros de interesse. Quando x tende para 0, pela direita, o que acontece? Aquele fator dentro do parênteses vai tender para 6, e o outro vai para... x tende a 0 pela direita, 1 sobre x vai tender para mais infinito, isso aqui é mais infinito. Tá? E x tendendo a 0 pela esquerda. O do parênteses... Não, peraí. 6, tá certo? Quando x tende a 0 pela esquerda, o que está dentro do parênteses vai tender para 6, e o outro, x vai dar menos infinito, 0. Tá bem? Tá. Então a gente tem essas informações. O que dá para concluir aí? Dá para a gente tentar fazer um gráfico meio quadradão? Dá, né? Quais são os pontos que apareceram? Menos 2. O 0, com certeza, a gente vai querer olhar para ele com cuidado. E o 3. 3 é um ponto de mínimo local. 2 é um ponto de máximo local. Como é que é a função? Ela vem lá do menos infinito, estritamente crescente até o ponto x igual a menos 2. Tá? Quanto que a função vale no ponto menos 2? 4. E aqui vai dar uma quantidade positiva, né? Então, com certeza, está para cima do eixo. E é um ponto de máximo local. Não sei como é que... Eu vou desenhar reto, porque eu não sei de fato como que é a concavidade, tá? É assim. Mas a gente não tem como fazer isso sem olhar para a segunda derivada. Depois ela vai decrescer e quando ela se aproxima do zero, o que acontece com ela pela esquerda? Tende para 0. Tá bom? Que mais? Do 0 para frente, o que acontece no 0 pela direita? Ela vem do mais infinito e continua, e ainda bem, decresce até o ponto x igual a 3, né? No x igual a 3, a função vale quanto? 9 vezes e elevado a 1/3, que é maior do que o outro, né? Se você quiser. Então ela vem lá do mais infinito, decrescendo até esse cara que tem um mínimo local, e depois ela cresce e vai embora para mais infinito. Tá bom? Então pergunta, quais são os valores de k onde essa equação tem duas soluções? Por exemplo, se eu pego esse valor k, f de x igual a k me produz quantos valores? 2. Um antes do 3 e um depois do 3. F de x igual a 1k, que está menor do que esse ponto aqui, também vai me produzir 2 valores. Até quando? Não sempre, né? Porque se eu pegar um k negativo, vai ter um só. Tá bom? Então, com a primeira derivada e limites, você já consegue fazer uma boa estimativa do número de soluções de uma certa equação. Quem são essas soluções? Não sei. Mas usando o teorema do valor intermediário, você consegue, né? Acha um cara onde é negativo, acha um cara onde é positivo, você viu que trocou de sinal, e por conta disso eu sei que vai ter uma só. Porque ela é estritamente crescente naquele intervalo. Então você consegue obter uma aproximação para o valor de certas raízes de equações, e a quantidade delas você vai estudar com a primeira derivada. Tá bom? E tem um hiato aqui, né? Se eu pegar algum valor de k dentro desse intervalo, não tem soluções. Tá? Então, para ter duas soluções, quais são os valores de k possíveis?
Primeira coisa que vai acontecer, o K vai ter que ser maior do que 0 e menor do que esse valor aqui. Quanto que é esse valor? F de menos 2, vai dar menos 4 vezes Z a menos meio, né? Ou lá para cima, que é o quê? K maior que 3. Maior que o valor da função no 3, né? Que é 9 vezes E elevado a 1/3. Tá bem? Então esses são os intervalos onde a equação vai ter duas soluções. Aqui é menor, claro. Estritamente menor. K maior do que 0 e menor do que esse valor, que é o valor da função no ponto menos 2, ou estritamente maior do que 2. E quando que vai ter uma única solução, se você quiser? K menor do que 0, ou K igual a F de menos 2 e K igual a F de... É menos 4? Não sei, não. Menos 2 mais 6 é 4, né? Desculpa. 4 vezes E elevado a menos meio. Obrigado. Claro? Esses exercícios é meio que dá uma esboçada no gráfico, mas nem muito precisa. Nem muito precisa, ela precisa ser. Tá bom? Então, dúvida no 34? Não. E aí? (35). Tá bom. (35) ele pede para você fazer alguma coisa que é achar o ponto de mínimo. Olha para essa função aqui, tá? E elevado a x sobre x no intervalo 0 a mais infinito, né? X estritamente maior que 0. Então, ache os pontos de máximo e mínimo dessa função e use isso para fazer alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente estuda os pontos de máximo e mínimo de uma função? Num intervalo aberto, né? No intervalo aberto, todo ponto de máximo e mínimo, a primeira derivada é 0. Então, vamos olhar para F'. Quem é F'? Vai usar o que aqui? A regra do quociente, né? Deriva o primeiro, copia o segundo, menos. Copia o primeiro, deriva o segundo. Divide pelo de baixo ao quadrado. O que que dá isso aqui? E elevado a x sobre x ao quadrado, que multiplica por x menos 1. Tá? Quais são a x quadrado aqui, desculpa. Quais são os pontos críticos da função? Quando que isso aí vale 0? Só no x igual a 1. E pergunta, x igual a 1 é um ponto de máximo ou de mínimo? Vamos ver. O que que acontece? Quando x é menor do que 1, isso aqui é negativo. Quando x é maior do que 1 é positivo. Então, antes do 1 ela decresce e depois ela cresce. Então, x igual a 1 é um ponto de mínimo local, né? Menos, mais, decresce, cresce. E aí tem um exercício legal da lista, né? Acho que é o 19. O exercício 19 ele é um forte aliado nosso, a gente pode fazer depois. Ele diz assim, se você tem uma função definida num intervalo e tem um ponto lá que é o único ponto de mínimo local, então ele tem que ser um mínimo global. Tá? Se você pega uma função, só tem um ponto onde a derivada é 0 e nesse ponto é um ponto de mínimo, o que eu posso dizer? O Fermat, mínimo local. Mas se ele for o único, você consegue provar que ele é global. Usa todos os teoremas para resolver esse exercício. Usa o Fermat, teorema do valor intermediário, teorema de Rowley, tudo. Tá? Então, temos aí esse ponto de mínimo, que em vista do exercício 19, é mínimo local.
E o exercício 19 da lista implica para a gente que x igual a 1 é mínimo global. Tá bem? Mínimo global. Achamos um ponto de mínimo. Quanto que vale a função no ponto x igual a 1? O que isso me garante? Que f de x é maior ou igual que e para todo x no intervalo de 0 até mais infinito. Tá bem? E aí ele pede para você usar isso para provar que e elevado a a mais b sobre a vezes b é maior ou igual que e ao quadrado. Tá? Como é que a gente sabe? Quanto vale f de a? Pega um número a, número real a positivo. Quanto vale f de a? E elevado a sobre a. Tá bem? O que a gente sabe disso? Se o a for um número positivo, se ele for igual a 1, empata. Se ele for diferente de 1, você sabe que isso aqui é estritamente maior do que e, que é igual a f de 1, se o a for diferente de 1. Justo? Faz a mesma coisa para o b. Se você pegar um número b positivo, o que a gente sabe? Que f de b é igual a e elevado a b sobre b, que é maior do que o valor da função no ponto 1. Por quê? Na verdade, ele está pedindo para provar o quê? Que é maior ou igual. Então, você esquece esse pedaço todo e deixa maior ou igual aqui. Pronto. Tá? Se esse número é maior ou igual que e esse número é maior ou igual que e, multiplicando membro a membro, o que você conclui? Que e elevado a a sobre a vezes e elevado a b sobre b é maior ou igual que e vezes e ao quadrado. E acabou, né? Porque ele simplesmente juntou isso aqui. Então, 35 já foi. 36? Não, brincando. 37A. Achar os valores máximos e mínimos de uma certa função. Tá? Então, 37, letra A, é dada para você a função f de x igual a seno de x menos cosseno de x. Tá? E você está preso no intervalo fechado de 0 a π. Tá bem? Pergunta. Esse problema, ele está pedindo para você determinar os valores máximo e mínimo da função. Eles existem? Né? Sim, por quê? Porque essa função é uma função contínua e eu estou no intervalo fechado. E aí é o, entre aspas, algoritmo. Como que você determina os pontos de máximo e mínimo de uma função no intervalo fechado? Olha para os valores nos extremos e compara com os valores nos pontos críticos. Né? Quem são os pontos críticos? Os pontos onde a derivada vale zero no interior. Tá bem? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro no bordo, que é fácil. Quanto que vale f de zero? Seno de zero menos cosseno de zero dá menos 1, né? Quanto que vale f de π? 1. Só de olhar para isso, o que você sabe, por exemplo? Que tem pelo menos um ponto ali dentro onde a função vale zero. Tá? Porque ela trocou de sinal. E no interior, como é que a gente acha isso? Os pontos críticos. F' de x, quem que é? Cosseno de x, derivada do cosseno é menos seno mais seno de x. Isso aqui é igual a zero quando? Quando cosseno for igual a menos seno, se você quiser, você pode passar dividindo, tá certo? Pode pensar, isso aqui
Quando que eu posso jogar um cara para o lado de lá e passar dividindo, né? Vai ficar, você pode escrever menos seno de x sobre cosseno. Tangente de x igual a menos 1, né? Tudo bem? Quando que eu posso fazer essa conta? Eu passei o cosseno dividindo, né? E quando que eu posso passar o cosseno dividindo? Quando ele é diferente de zero. Quando que o cosseno dá igual a zero nesse intervalo? 0 a π só no π sobre 2. Tá? Então isso aqui vale quando x for diferente de π sobre 2. No x igual a π sobre 2, quanto que vale a filhinha? Vale 1? Tem chance desse ponto ser um ponto de máximo ou de mínimo? Não, né? Porque se a derivada nesse ponto é diferente de zero, ele não pode ser máximo ou mínimo. Então, os pontos onde a derivada é zero são os pontos onde a tangente vale menos 1, se o x for diferente de π sobre 2. Vamos ver o que acontece no ponto π sobre 2. F' de π sobre 2, substitui aqui direto, vale 1. Que implica que π sobre 2 não é ponto crítico. E se ele não é um ponto crítico, ele não pode ser ponto nem de máximo nem de mínimo no interior do intervalo. Tudo bem? Tá claro essa conta? Ok. Agora, quando que a tangente vale menos 1? No 3π sobre 4? É igual a 1 no... Vai, pensa em graus, se fica mais fácil para você. Ela vale 1 no 45 graus, né? Para valer menos 1, é no 180 menos 45. Então, daqui a gente vai ter que... x vai ser 3π sobre 4. Tá bom? Então, quanto vale a função nesse ponto? Quanto que vale seno de 3π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 3π sobre 4? Menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2. Tá bem? Então, o que a gente tem? Quantos pontos críticos eu tinha no interior do intervalo? Pontos críticos eu tinha um só. Nesse ponto, a função vale raiz de 2. E nos extremos, ela vale menos 1 e 1. Qual desses três é o maior valor? Qual desses três é o menor valor? O maior valor de todos é esse aqui. Portanto, 3π sobre 4 é um ponto de máximo global. E o ponto de mínimo global é x igual a 0, tá? Então, 0, x0 igual a 0 é ponto de mínimo global, se você quiser, a gente não costuma escrever. E no ponto x1 igual a 3π sobre 4 é ponto de máximo global. Tá bom? Qual que era a tua dúvida aí? Isso aqui. Tá bom, tá? Mas o truque é esse. De novo, o teu problema foi com uma conta específica. Você sabia exatamente o que fazer. O algoritmo é comparar os valores nos extremos com o valor da função nos pontos críticos, ou seja, os pontos onde a derivada vale 0 no interior do intervalo. Tá bom? Tá? Depois a gente pode até tentar fazer um exercício de máximo e mínimo, aquele do cilindro. A gente deixa isso para a semana que vem. Na segunda-feira, segunda que vem a gente ainda tem aula de exercícios. Na quarta-feira começa a sua semana de provas, tá bom? Então vamos fazer alguns exercícios de máximo e mínimo. E o que faltou da teoria é que vocês não estão se sentindo confortáveis. Acho que é importante a gente ver alguns exercícios de polinômio de Taylor, por exemplo, ninguém perguntou. Não sei se não deu tempo de fazer ainda, mas... Mas a gente tem ainda mais uma aula para discutir isso, tá bom? Então, bom fim de semana para todo mundo. And be cute.